Gente, vamos começar o Fórum Mídia de hoje com o assunto. Qual é o assunto? Oh, meu Deus do céu! Esse governo Lula vai nos enfiar num buraco econômico. Estadão dizendo que é um pastel de vento. Aí, na hora, eu pensei, estão copiando o Antônio Melo. Eles devem ter assistido lá atrás a Fórum, sobre aquela denúncia que era o pastel de vento, e a Estadão pegou e copiou do Antônio Melo o título do editorial, para dizer que esse pacote econômico do Lula não é nada. Não é nada. E assim, o que eu mais gostei de tudo foram os comentários no Instagram, e eu, por dever de ofício, sigo todos esses. E aí eu acho muito engraçado os comentaristas. E olha como é importante, Melo, Ivan, esse trabalho que a gente faz aqui, né? O Melo tem falado muito ao longo do tempo que a gente começou o Fórum Mídias, da importância de educar as pessoas sobre a leitura de jornais, sobre a mídia, né? E me chamou muita atenção um dos comentários aqui nesse Instagram. Primeiro, eu achei legal o do Léo Big Fox, que é o que teve mais curtidas, dizendo que melhor mesmo era a isenção dos impostos do jet ski, né, do tempo do Bolsonaro. Mas eu gostei do Delima Agro, que também foi muito curtido, porque ele diz isso aqui, ó, ele é um crítico da mídia. Então, veja só como é importante esse trabalho que a gente faz para a reprodução dos críticos de mídia. O papel da mídia, diz o Delima Agro, em nosso país não é denunciar as mazelas, é ser porta-voz dos ricos. Nesse momento, a mídia brasileira fala que os ricos não querem saber de melhoria de vida para os mais pobres, sim, querem saber de mais privilégios, que é disso que se trata, né? Por detrás de todas as manchetes. Essa é que acompanha o Estadão hoje, Ivan, você que fala sempre disso. Pacote fiscal eleva, eles já estão prevendo uma alta da Selic de 0,75 para agora, para o mês de dezembro. Isso é torcer, isso não é noticiário, estão torcendo por mais uma alta dos juros. Que eles se beneficiam, porque são as famílias. E aí, gente? Aí, oh meu Deus, o menino lá desculpa falar menininho, era bem mais jovem na CNN, e ele aí estava entrevistando um deputado e dizendo: olha, precisamos tirar a política disso, precisamos atuar na questão técnica. Aí eles querem tirar a política da discussão da economia, o que é uma piada, mas mesmo quando fomos falar de discussão técnica, né, eles estavam dizendo: não, porque a relação da dívida do PIB do Brasil está muito estourada, nossa, o Lula vai falir o Brasil. E aí eu trouxe para vocês só um pequeno gráfico aqui do país quem é que mais paga juros, já com a atual Selic. Brasil, México, Índia, África do Sul, Itália, e assim por diante, Estados Unidos. E a relação, gente, dívida pública para o PIB, que aquele comentarista estava dizendo: não, vai estourar a relação, o Lula vai falir o Brasil antes de 2026. Olha a relação dívida-PIB do Japão, 255%, Singapura, 168%, Argentina, 155%. Estados Unidos não contam, eles imprimem em dólar, então 122% não é nada para eles. Canadá, 108%, Reino Unido, 97%, Zona do Euro, 87%, Brasil, 84%. Brasil, relação dívida pública, 84%, mas com juros de 11,25%, que eles querem que vá para 12%. Vocês entendem? Quer dizer, uma dívida que vai se multiplicar não vai beneficiar o Antônio Melo, provavelmente vai beneficiar o Ivan, que vai ser dono de muitos títulos da dívida pública. Parece. E aí, gente, aqui eu gosto muito do Bernardo Melo Franco. Sempre gosto muito dele, acho que é um cara de uma linha muito boa. A questão é política. Com ou sem pacote, o mercado apoiará adversário de Lula, gente. É política, é a situação é política. Com ou sem pacote, eles já escolheram o candidato deles e já eles são contra o governo Lula. Eles querem juros altos para ganhar dinheiro em cima da dívida pública e eles querem cortar, porque aí na quarta-feira já veio um pacote dos 3 deputados que prevê o quê? Acabar com o Azenha. Não somente o mercado. Temos que lembrar
que os dois governos, primeiros governos do presidente Lula, houve um grande investimento nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas. E, no entanto, eles, como disse o próprio Paiva, o atual comandante, a vitória do Lula foi indesejada pela maioria dos militares. Eles não querem, eles só se referem ao Lula de modo pejorativo. E o Lula é que tinha o projeto do submarino nuclear e investimento nas Forças Armadas. No entanto, eles odeiam o Lula, porque o Lula botou eles para trabalhar. Esse é que foi o problema. Com o Bolsonaro, eles foram para o governo, mas não para trabalhar. Você vê, o Pazuello foi para lá, mas não fazia nada. Mas foram para lá para ganhar dinheiro. Então, é isso que eles querem. A mesma coisa o mercado. Eles querem um governo que deixe eles ganhar dinheiro. O Lula pode sinalizar o que for para o mercado e para os militares, que ele nunca vai ser o candidato deles. Desculpa interromper aí, mas... Não, é perfeita a sua... E aí eu estou dizendo assim, os 3 deputados que apresentaram esse pacote alternativo, né? O que prevê o pacote alternativo que foi apresentado na Câmara? Acabar com os pisos da saúde e da educação, desvincular o mínimo das aposentadorias e do PPC. É isso que eles querem, gente. Historicamente, eles querem arrochar o pobre e ganhar dinheiro sem trabalhar em cima dos juros. Aí, o que me chama a atenção é que um dos deputados é um dos vice-líderes do governo na Câmara, é o Pedro Paulo, do PSD. Então, eu só trouxe isso, né? O Pedro Paulo é dessa linha de que é preciso cortar 1,1. Ele é déficit zero, né? Ele é déficit zero num mundo em que os governos estão fazendo déficits de 80%, 90%, 100%, 120%, 150% do PIB. É loucura! Agora, eu só trouxe o Pedro Paulo, que não é um cara ruim, não desgosto do Pedro Paulo do PSD do Rio de Janeiro. Desgosto totalmente, mas ele se juntou ao Kim Kataguiri e Júlio Lopes, só trouxe isso, que essa é a entrevista que ele deu para a CNN, em que o jovem entrevistador dizia, falando para um político, vamos tirar a política disso, vamos fazer disso uma questão técnica. Gente, Pedro Paulo é da base do governo, então eu só trouxe isso para mostrar a fragilidade da coalizão que o Lula governa hoje, né? É frágil essa coalizão. A gente não pode dar as coisas como tendo sido resolvidas e tendo sido ganhas pelo Lula. É um governo de centro-direita numa coalizão super frágil. É isso que eu tinha para trazer. E a mídia, obviamente, trouxe tudo isso porque a mídia está em polvorosa, falando em nome do mercado, defendendo cortes em cima dos pobres e aumento de juros, obviamente. Ivan. Só um instantinho. Infelizmente, eu acho que essa aliança lá na Câmara é mais do que frágil. São os camaradas que só pedem, só querem, e na hora ficam ainda colocando essas pautas, como essa absurda pauta do aborto. Eles vivem desgastando o governo o tempo inteiro, é um desgaste para o Lula, para ele conseguir alguma coisa. Agora mesmo já teve aqui que para aprovar o pacote, eles já estão falando que querem a liberação das verbas dele lá, sabe? Então, eles só entram com aquela história do porco com a galinha no ovos com bacon. Eles usam essas pautas para colocar faca aqui no governo e extrair concessões, né? Tá na cara. Ivan. Vamos lá. Então, só um comentário rápido antes sobre isso. Detalhe que esse pacote de medidas ainda, né, foi discutido entre o governo Lula e agentes desse dito mercado, né, que faz essa pressão toda. Então, não foi uma surpresa total. A surpresa para o mercado, a grande surpresa, foi a isenção no imposto de renda, que veio junto ali, a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porque o governo fez as sinalizações ali com relação ao salário mínimo, né? Restringiu o aumento do salário mínimo ao teto ali do arcabouço fiscal, apesar de ser corrigido com a inflação, né? Teve a questão também, revisão do BPC, né? Sinalizou com demandas do mercado, né? Ou seja, era para, de alguma maneira, não causar nenhuma surpresa, mas o que irritou de fato foi essa isenção, né? Que para eles é um absurdo. Como assim, né? Vai isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil, essa classe. E você sabe por quê, Ivan?
porque isso pode ter impacto eleitoral. Eles não estão preocupados com dinheiro, é com o impacto. Gente, isso pode ter impacto e o Lula pode se reeleger ou eleger o candidato dele. Não, isso é o que a gente não quer. Exatamente. Até citam esse termo eleitoral, né? Eu estava vendo uma entrevista com um consultor do mercado aí para o portal UOL, e ele fala exatamente isso. As medidas são legais, são bacanas, mas o anúncio foi muito ruim, porque é eleitoreiro. Ele usou esse termo mesmo, né, para falar sobre a questão do fim da isenção, né, do imposto de renda. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui hoje, gente, essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que todo mundo deve ter visto ontem, né? Circulou bastante, essa coisa do Bolsonaro admitindo que cogita pedir refúgio em uma embaixada caso seja decretada a sua prisão. Eu trouxe isso hoje para dar um exemplo aqui de como que funciona o jornalismo declaratório, né? Que faz uma entrevista, deixa o cidadão falar o que bem entender e não faz qualquer tipo de ponderação ou contextualização, né? Isso circulou bastante porque, afinal, é de extrema gravidade. Um ex-presidente que foi indiciado pela Polícia Federal, que pesam contra eles denúncias gravíssimas, com várias evidências de que ele liderou uma organização criminosa para deflagrar um golpe de Estado no Brasil. E aí, nessa condição, o ex-presidente dá uma entrevista para um veículo de imprensa, afirma que cogita fugir, porque pedir refúgio em uma embaixada é fugir, né? Porque aquilo é considerado um território do país estrangeiro. E aí o veículo, nessa situação, com um cara dizendo que planeja fugir, não faz qualquer ponderação de se pode, se não pode, se está certo, se está errado. Apenas reproduz o que ele fala ali, como um papagaio. Então eu trouxe como um exemplo de jornalismo declaratório. Aí vejam aqui a matéria, né? Não há qualquer contextualização ou ponderação sobre a gravidade dessa fala dele, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em entrevista ao UOL e Folha são do mesmo grupo, né? Foi uma entrevista para Raquel Landim, do UOL, diga-se de passagem, tá? Em uma entrevista ao UOL, a possibilidade de pedir refúgio em alguma embaixada no Brasil, caso tenha prisão decretada após eventual condenação pela trama golpista em 2022. Aí vem as aspas dele, abre aspas. Embaixada, pelo que eu vejo no mundo, pelo que eu vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Ou seja, falando aí que cogita ir para uma embaixada. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Aí a matéria prossegue aqui, simplesmente assim. Falou que quer fugir, tá, próxima página. Vamos lá para o próximo assunto. Na mesma entrevista, ele diz ter conversado sobre artigos da Constituição com os comandantes das Forças Armadas para voltar a discutir o processo eleitoral após a eleição de 2022, da qual saiu derrotado. Mas diz que a ideia foi logo abandonada. Mais uma vez, sem nenhuma ponderação. Eles viraram a página de que o cara falou que queria fugir e passam a falar sobre ele ter conversado sobre artigos da Constituição. Ele fala, na verdade, que ele cogitou decretar estado de sítio ou estado de defesa, né? E aí deixam o ex-presidente falar livremente que se está na Constituição o estado de defesa ou estado de sítio, que então não seria golpe. Só que seria, porque se o cara decreta um estado de sítio após a eleição, ele dá superpoderes para as Forças Armadas tomar o controle do TSE e anular o resultado da eleição. É um golpe usando a Constituição, né, como armadura. É um golpe travestido de constitucional, né? Essa que é a verdade. E, mais uma vez, o UOL e a Folha de São Paulo apenas reproduz o que ele fala sem fazer qualquer contextualização ou rebater o que ele fala. Não, Bolsonaro. Usar o estado de sítio para questionar o resultado eleitoral, apesar do estado de sítio estar previsto na Constituição, é golpe sim, porque você está usando um mecanismo constitucional para exercer uma atitude ilegal, né? E aí, enfim, a matéria só reproduz que o Bolsonaro fala que vai fugir e reproduz que não há nada de errado em discutir estado de sítio com comandantes militares. Eu trago isso aqui porque ontem mesmo o Melo veio falar comigo e falou: escuta, a gente não vai ouvir os juristas para falar o que eles têm a dizer, para ouvir o que eles têm a dizer, né, sobre essa declaração dele fugir. Eu falei: Melo, você leu meus pensamentos, porque eu estava na hora chamando o Cacai, que é um dos maiores advogados criminalistas do país, para comentar.
E a Fórum fez a lição de casa que a Folha de São Paulo deveria fazer. Né? Eu conversei com 3 juristas e todos eles dizem que uma declaração dessa é razão para um pedido de prisão preventiva. Uma declaração dessa dizendo que pode fugir para uma embaixada é motivo para se pedir uma prisão preventiva, porque ele está anunciando que pretende interferir no curso das investigações, que é a fuga, né? Eu ouvi o jurista Pedro Serrano, né, que é professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, né? Todo mundo conhece o Pedro Serrano, ele está direto aqui na TV Fórum, e ele afirma que falar sobre se fugir numa embaixada, ele, como um indiciado, dizer que pretende fugir para uma embaixada, caso seja decretada a sua prisão, é motivo, sim, para se pedir prisão preventiva. Vamos lembrar que a prisão preventiva é uma medida cautelar que se aplica quando há indícios que o acusado pretende prejudicar a investigação, fugir para evitar o cumprimento da lei ou uma ameaça à ordem pública ou à aplicação da justiça. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa declaração pode ser interpretada, sim, como um indicativo de risco de fuga, o que justificaria, em tese, um pedido de prisão preventiva. Vejam aí a declaração do Pedro Serrano. Ele diz o seguinte: essa declaração, em tese, seja um motivo para prisão preventiva, porque a fuga para uma embaixada é a fuga do território nacional. Inclusive, o sujeito que recebe asilo político ou algum tipo de proteção da embaixada recebe um salvo-conduto para pegar um avião e ir até o país sede da embaixada. Então, é uma forma de fuga, sim. E fuga é um dos motivos para se prender preventivamente de forma legítima, diz aí o Pedro Serrano. Coisa que a Folha não menciona em momento algum na sua matéria. Jornalismo puramente declaratório. Não foi ouvir um jurista, ou mesmo não escreveu um parágrafo para dizer que fuga, anunciar fuga, enseja prisão preventiva, né? E aí eu ouvi também o Cacai, né, que eu citei agora há pouco, e o Cacai concorda que sim, falar sobre se refugiar em uma embaixada é motivo para prisão preventiva, só que ele vai além. Ele afirma que o Bolsonaro, na verdade, estaria provocando a sua própria prisão preventiva para criar uma espécie de comoção, porque até o Bolsonaro deveria saber que esse tipo de declaração pode ensejar um pedido de prisão preventiva. Aí vejam o que diz o Cacai. Abre aspas, de certa maneira, mesmo sendo Bolsonaro um inepto absoluto, um indigente intelectual, sonha estranha essa afirmação dele, porque ela é tão ofensiva, reconhecer que vai fugir, isso é uma espécie de fuga. Se ele procura a embaixada, ele está fugindo. Então isso seria motivo evidente de uma prisão preventiva. A minha dúvida é porque ele tem provocado tanto o judiciário insistindo em ser preso. E aí o Cacai cita o fato do senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair, ter ameaçado o ministro Alexandre de Moraes na tribuna do Senado, logo após o indiciamento, e aí ele soma isso com a fala do Bolsonaro sobre fugir para a embaixada. Então ele acha que está havendo aí uma estratégia de cavar essa prisão preventiva para criar uma espécie de comoção, né? E por fim, eu ouvi ainda outro advogado, que é o Michel Saliba, que é da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ele é advogado eleitoralista e criminalista, e ele diz também que isso é motivo para prisão preventiva e concorda com o Cacai que ele está aí cavando a própria prisão, né, para criar um efeito político em cima disso. Enfim, por hoje era isso, era mais para mostrar o que nós fizemos, na verdade, o que a Folha, que tinha o furo, né, a Folha tinha a declaração exclusiva do Bolsonaro sobre ir para uma embaixada, a lição de casa, né, nos diz que era preciso, né, fazer qualquer tipo de ponderação a uma declaração dessas. Mas não, é só pura reprodução. Eles deixam o Bolsonaro falar livremente que quer fugir e que não é golpe conversar sobre estado de sítio após eleições com comandantes militares. É isso. Ou mesmo a repórter ter comentado, mas, presidente, exato, isso não poderia ser interpretado como uma declaração de que o senhor pretende fugir caso venha a ser condenado? Exatamente. Justamente. Ele levantou para ela, né? A repórter, ou o repórter, repórter, era a repórter, Raquel Landim. A repórter, né, por um lado, e a falta de curiosidade de um jornal, porque eu fico me perguntando, por falta de curiosidade, né, de não ligar para um advogado, vem cá, o Bolsonaro falou isso aí dá prisão, que é o trabalho que você fez, Ivan. Sabe, jornalistas que não são curiosos, é uma invenção. Aliás, eu estou curioso porque a Folha de São Paulo já há um tempo assumiu
ser o porta-voz do Bolsonaro. Eles todo dia tem alguém, ou é o UOL, ou é a Folha, eles estão todo dia repercutindo o Bolsonaro, sempre no jornalismo declaratório, e com isso eu acho que a gente tem que levantar até essa linha do tempo, porque a Folha ela começou com uma entrevista com o Bolsonaro, foi a Mônica Bergamo, não sei se coincidentemente ou não, uma semana depois teve aquela explosão de bomba lá na Praça dos Três Poderes. Essa é todo dia o Bolsonaro falando. Ontem, até a minha apresentação de hoje vai em função disso. Ontem a Folha publicou isso aqui, ó. Vamos lá. Olha só, que coitadinho, ó. Uma declaração do Bolsonaro. Eu apelo aos ministros do STF, por favor, vamos partir para uma anistia, diz Bolsonaro. Só um parênteses rápido, Melo. Essa entrevista que a Folha está repercutindo, o Bolsonaro deu para a revista Oeste, Oeste, o canal de extrema-direita. E olha só, a Folha está fazendo exatamente o mesmo papel que a revista Oeste. Jornalismo declaratório, né? A Folha está no mesmo lugar. Está repercutindo isso, e está puxando o assunto. Olha, quem não viu a Oeste, olha aqui, ó. Ele está querendo a pacificação do país. O Bolsonaro está querendo a pacificação do país. Agora, vamos ver se ele merece uma anistia. Vou juntar só umas imagens para as pessoas relembrarem aqui. Vamos ver. Esse daí. Isso aqui, outro dia, a Folha publicou um editorial sobre o Bolsonaro, ilustrado por essa foto desse senhor. Como ele sofre. Meu Deus, que dó! Que dó! Eu não tinha visto isso. Agora... Foi no editorial da Folha. Tadinho. Ela publicou. Agora, vamos lembrar essa pessoa, esse senhor sofredor. Vamos para a próxima. Aí foi a primeira vez que ele teve uma anistia, quando ele, no Exército, ameaçou jogar bombas no quartel e acabou não dando em nada. Os caras só falaram com ele, ó, a gente passa, você sai do Exército e segue a vida. Foi a primeira vez que ele foi anistiado. Depois, ele já deputado, enquanto se procurava ossadas em Perus de pessoas que tinham sido torturadas e desaparecidas, estava à procura de desaparecidos, ele colocou na porta do gabinete dele, de deputado, desaparecidos do Araguaia. Quem procura osso é cachorro. Esse é o velhinho, coitado, que está pedindo por anistia. Esse daqui é ele zombando das pessoas que estavam morrendo asfixiadas no Amazonas. Ele quer que tenham pena dele, que tem que pacificar o país, que chega de frescura, de mimimi, vou ficar chorando até quando? Isso vale para os outros, mas para ele não é? Ele que está de mimimi agora, está chorando, quer que o STF faça anistia, aparece chorando com o sanfoneiro lá. Chega de mimimi, Bolsonaro. Chega de mimimi. Chega de mimimi. Vamos lá para outra. No Socorveiro. As pessoas reclamando com ele, mas estão morrendo as pessoas. Eu não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Não é? E, para não esquecer as últimas coisas dele, ele esteve diretamente envolvido num golpe de Estado em que planejavam assassinar a coisa mais grave da história recente da República, porque o golpe de 64 não tinha o planejamento de eliminar o João Goulart, o Leonel Brizola, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek. Eles neutralizaram, mas aqui não. Eles há dúvidas, Antônio Melo. Mas não era... Não havia um plano, óbvio. É isso que eu estou dizendo. É evidente, mas aqui era o objetivo determinado: matar o Lula, matar o Alckmin e matar o Alexandre de Moraes. E matar o Zé Dirceu. Exato. E até o Arthur Lira não quer comentar o assunto, mas se essa morte tivesse sido logo depois do Lula ter tomado posse, o próximo da lista era o Lira, que depois, na sequência na linha de sequência, depois do presidente e do vice, assume o presidente da Câmara.
Quer dizer, se eles matassem depois da posse do Lula, o próximo a morrer ia ser o Lira. Então, esse camarada que está pedindo anistia para pacificar o país, ele tentou incendiar o país, literalmente, com aquela explosão que haveria no aeroporto de Brasília, na véspera do Natal. Imagina, a véspera do Natal é quando os aeroportos estão lotados. Iria explodir um caminhão-tanque no aeroporto. Imagina o que poderia haver de pessoas mortas. Lembrar que o Bolsonaro, lá naquela revista Veja, em 86, havia falado apenas como ilustração, disse ele, uma bomba no gasômetro, que foi uma coisa que o Bournier tinha pensado durante a ditadura. Entendeu? Então, vamos para a próxima aqui. Sem anistia e sem perdão, Bolsonaro na prisão. Não podemos nos enganar com chorinho, com mimimi, não. A história, o Brasil, de impunidade em impunidade, a gente vai caminhando de um passo a outro. Volto a dizer o que eu disse ontem. Em 2022, o Biden, no dia da eleição do Lula, da proclamação do resultado, reconheceu imediatamente a eleição como legítima e o Lula como novo presidente. O Donald Trump vai fazer o mesmo em 2026? Se a direita questionar, vamos supor que haja em 2026 o Lula concorra e o Lula vença contra o candidato da extrema-direita e o candidato da extrema-direita conteste o resultado eleitoral. Será que o Trump não vai incentivar uma nova Venezuela, um novo Guaidó aqui? E aqui eu termino lembrando o importante papel que a revista Fórum desenhou desde o início, quando a reportagem do Henrique, no dia 13 de dezembro de 2022, denunciou o golpe que estava acontecendo no país, lá em 22, e que vem denunciando até hoje, com as reportagens, os 3 documentários do Azenha, não é? Que as pessoas, quem não assistiu, assistam, e a Fórum está concorrendo na mais importante parte da categoria do canal de política, que é na votação popular. E aí, quem ainda não votou na Fórum, vote. É isso que eu queria falar por hoje. É isso aí. Muito importante esse voto na Fórum, né? Quem não votou ainda. E é isso aí, gente. Sextamos. Sextemos. Legal, gente do Fórum Mídias. Todo mundo aqui em solidariedade ao nosso Melo, com seu Botafogo amanhã, na final da Libertadores. Né? Todo mundo... E ele já está de preto, ele já veio de preto hoje, Mauro Lopes. Olha lá, ó. Ele já está com a camisa, a cor ajustada. Eu estou de preto todo dia, assim. Valeu, gente querida. Até segunda-feira. Gente, bom final de semana. Espero que com uma boa vitória do Botafogo. Boa sorte, Antônio Melo. Boa sorte. Fim de semana todo. Tchau, tchau.